nesse evento organizado e promovido pela FEMAR, trazendo temas tão atuais e tão importantes para a gente trabalhar, não só nesse momento que a gente começa a década do oceano, né, mas sempre, porque esses são os caminhos para a gente reverter essa situação e promover a transformação que o oceano precisa, né, que o planeta precisa para que a gente possa viver um pouquinho melhor, né? Então, coube a mim falar de lixo no mar. Eu vou falar um pouquinho então sobre esse tema, trazer uma contextualização e algumas provocações para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. Esse é um dos temas que dialoga com o que Marinês acabou de dizer, pois é uma ameaça aos serviços ecossistêmicos que acabam sendo importantes e acabam trazendo benefícios para a sociedade, né? Então a gente tem aí um elemento importante, atual, global, né? O lixo no mar é um problema global e a gente precisa então entender isso para poder fazer essa reflexão. Então eu vou projetar minha tela aqui, peço que vocês tenham um segundo de paciência para eu poder acertar bonitinho aqui. Isso vocês provavelmente vão ver meu YouTube. E agora eu vou fazer a projeção e vou perguntar para vocês se vocês estão vendo minha tela e se vocês estão vendo um slide ou vários slides ao mesmo tempo. Um slide, Turra, tá certinho. Perfeito, então deu certo. Bom, vamos lá, então aqui o meu tema, lixo no mar. Então eu sou Alexander Turra, aqui como o Sérgio apresentou, né? E eu vou tentar então trazer uma reflexão bastante geral, porém sistêmica, né, dessa problemática. Vamos lá. Então, a gente está falando de uma série de problemas, né, da situação global do oceano. E esse texto aqui, de 2008, já trazia um grande alarme para todos nós, pois nesse mapa, a princípio, não há uma região sequer do planeta que não tenha tido ou não tenha sido afetada pela atividade humana, de uma forma mais ou menos direta, de uma forma mais ou menos intensa. Nós temos algumas regiões aqui que são extremamente impactadas, como aqui o norte da Europa, o leste dos Estados Unidos, o sudeste asiático e nossa região aqui no Brasil, nossa região sudeste, né, com vários tipos de alterações. Então nós temos aqui um efeito cumulativo e sinérgico dessas ameaças que acabam fazendo com que o ambiente seja alterado, né, que ele passe a funcionar de uma forma diferente, e com isso a gente acaba perdendo muitas coisas boas e importantes que ele traz para nós. Então, a gente está contextualizando o lixo no mar dentro dessa temática. Tá? É mais uma comorbidade, esse tema está ficando muito, muito familiar atualmente, né? O lixo no mar é uma comorbidade ambiental que acaba fazendo com que a saúde do oceano seja fragilizada. E aí a gente tem, então, o lixo no mar, dentre outros tipos de problemas ambientais que às vezes são menos evidentes, talvez não menos importantes, né? Então, a gente tem aqui, nesse iceberg, uma reflexão sobre aquilo que chama, aquilo que salta aos olhos, aquilo que faz com que a gente perceba com mais facilidade, como o lixo flutuante, o lixo que está nas praias, o próprio esgoto doméstico, que a gente às vezes não vê, mas sente o cheiro, né? E aí a gente tem isso como problemas que a gente pode chamar de mais evidentes. E nós temos outros problemas que são menos visíveis, menos evidentes ou menos lembrados, né? Entre eles aqui os poluentes emergentes, como os fármacos, né? Nós temos aqui os efeitos das tintas anti-incrustantes, que vão acabar afetando, né, são utilizadas nos cascos das embarcações e acabam afetando outros organismos. Enfim, temos metais pesados, derivados de petróleo, uma série de problemas, de contaminantes que vão causar alterações. E o lixo é interessante, porque ele sendo muito evidente, ele traz uma oportunidade. Eu vou usar essa palavrinha no final depois, a oportunidade, porque é uma oportunidade da gente trazer algo concreto, palpável para o diálogo com a sociedade, para a gente falar da saúde do oceano. Né? O lixo ele permite essa conexão, essa reflexão. Né? Então ele aponta de um novelo que a gente pode começar a desenrolar para falar da saúde do ambiente marinho como um todo, e não apenas do lixo no mar. Mas o que a gente está falando, né, quando a gente fala de lixo no mar? A gente está falando dessa definição
da UNEP de 2019, que é todo resíduo sólido processado, utilizado e descartado de forma proposital ou acidental pelo ser humano e que entra no ambiente marinho, não importando a sua fonte. Então, a gente está falando desses exemplos que a gente está vendo aqui, né? Restos de atividades industriais, petrechos de pesca, embalagens, garrafas. Muitos desses itens têm uma característica de ter uma composição baseada em itens plásticos. Isso a gente vai explorar já já. Mas lixo no mar é isso. E a gente aqui no Brasil está usando o termo lixo no mar em vez de lixo marinho, porque lixo marinho dá a impressão de que o mar está produzindo lixo, né? E na verdade não é bem assim. O lixo, na verdade, ele se origina basicamente em dois tipos de atividades: atividades realizadas no mar, atividades humanas realizadas no mar, e atividades humanas realizadas no continente. E aí, esse lixo, na medida em que ele entra no ambiente, ele vai circular, ele vai se movimentar e vai acabar parando em algum outro lugar. Esse lugar, né, pode ser o mar, né? Ou seja, a gente pode ter o lixo saindo do continente, da terra, para o mar, ou do mar para o próprio mar. E nessa reflexão, a gente tem uma estimativa de que 80% desse lixo que chega no mar, ele está vindo de atividades realizadas em terra. Temos aí uma terceira possibilidade, que era a geração de lixo diretamente na atividade de turismo, tá? Mas é também uma atividade que está sendo realizada no continente, e esse lixo pode continuar na praia ou ir para o mar. E com isso a gente tem uma situação bastante complexa, bastante diversificada, que vai colocar uma pitada de drama nessa história e nas próprias estratégias de como combater esse problema. Isso está materializado, está exemplificado nessa figurinha aqui, ó. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui vários itens que foram coletados nas praias brasileiras, né? São itens variados, com diferentes finalidades, diferentes origens, diferentes composições, né? E aí isso permite a gente fazer umas reflexões super importantes a respeito dos caminhos, né? Por exemplo, embora a gente possa falar que 80% do lixo vem das atividades em terra, nós temos várias atividades em terra que geram diferentes tipos de resíduo e que vão parar no mar. E se a gente não entende esses fluxos, esses processos, a gente vai ter muita dificuldade de acertar a solução, né? Então, esse é o diálogo que a gente pretende trazer entre as pessoas, entre a sociedade e o lixo, né? Tanto é que a abordagem que a gente traz de educação ambiental para essa frente se chama Entenda o Lixo, que é uma forma de você, ao dialogar com ele, ao perguntar para ele o que você é, de onde você veio, como você chegou aqui, a gente começa então a entender os caminhos e as formas de combater. O que traz uma certa unidade aqui nessas figuras é a composição, né? Nós temos aqui basicamente produtos sintéticos, especialmente plásticos, em todas essas imagens, exceto aqui, essa de baixo aqui, central, que tem um vaso sanitário, e a Marinê, se me permite o trocadilho, né? A gente sabe que isso é uma aberração, Sérgio também, porque a gente tem praias públicas, né? As praias não são privadas, né? Então a gente tem aqui uma forma da gente entender, né, como que vai chegar um vaso sanitário numa praia, né? E chegam várias coisas, tá? Só que a forma como o vaso sanitário chega na praia é diferente da forma como uma rede de pesca chega, ou essas pequenas bolinhas que estão aqui em cima à direita, né, que são os pellets, que são, na verdade, a matéria-prima, a forma como a matéria-prima plástica é comercializada, eles também chegam no mar. Ou essa garrafinha aqui, né, escrita em oriental, né, de uma língua oriental, a gente tem aqui, então, vários caminhos. Isso que é importante a gente saber, né? Por exemplo, essa estrutura aqui de baixo, né, quando eu mostro essa foto para crianças, normalmente eles falam, isso é canudo. E parece, mas não é. Não é canudo. Isso aqui é hastezinha de haste flexível. E daí isso é um item muito encontrado em praias. E aí a gente vai começar a entender por que haste flexível chega em praia. E uma das respostas para isso é porque as pessoas jogam no vaso sanitário, puxam descarga e esse esgoto não é tratado adequadamente. Ou porque se joga isso diretamente no ambiente, em locais onde não se tem
coleta apropriada de resíduos. Mais recentemente, esse tipo de estrutura tem sido utilizada e ela é muito encontrada junto com os pinos que estão indicados nessa figura aqui do lado, né? Os pinos são os Eppendorfs, que têm sido utilizados para comercialização de entorpecentes, né? E aí essas hastes flexíveis têm sido utilizadas para o consumo, né, de entorpecentes por via aérea. Enfim, temos aqui itens relacionados à saúde, né, como essa seringa que não deveria estar na praia e estava associado também muitas vezes à dependência química. Temos as bitucas de cigarro, né, que também são itens de uso único. Olha só que interessante, né? Se fala muito em banir canudo, mas ninguém fala em banir o cigarro, né? Banir produção, comercialização e uso, né? Assim como se fala para o canudo. Seria bem interessante. As redes de pesca, os petrechos de pesca de uma forma geral. Então é disso que a gente está falando, é desse mundo de coisas. E aí o que a gente vê? A gente vê que quando a gente fala disso e eu começo a olhar ao longo da costa brasileira, você pode ver que os tamanhos e as cores que estão representadas nesses gráficos de pizza, eles vão variar muito na medida em que a gente vai, né, navega aí ao longo da costa. E o tamanho significa a quantidade e as cores significam a composição. Então a gente vê que a quantidade varia ao longo da costa, né, de resíduos coletados nas praias, mas também o tipo, o perfil desse resíduo. E isso indica para a gente que uma solução para determinada localidade pode não ser a mesma para outra localidade. Tá? E com isso a gente então precisa entender o lixo e poder fazer reflexões que sejam apropriadas para isso. E isso tem sido feito em termos mundiais. Foi feito um trabalho em 2015 com dados de 2010 do Banco Mundial, que revelou aí quais seriam os principais países que estariam perdendo lixo para o ambiente, né? E nós tivemos esse dado de que o Sudeste Asiático era a região com o maior potencial de geração desses resíduos, em função do tamanho da população, em função da precariedade da gestão dos resíduos, em função do consumo não consciente de determinados produtos. O Brasil está na 16ª posição e é um dos principais responsáveis por esse tipo de poluição ou de contaminação no Atlântico Sul. A gente tem um papel importante nessa conversa e a gente precisa se envolver nacionalmente e internacionalmente. E aí nós temos um fenômeno, né, associado ao principal item que a gente encontra nesse tipo de resíduo, né, do lixo no mar, que é que normalmente neles predomina o item plástico. Os itens plásticos são predominantes. E dentre esses itens plásticos, nós temos aqueles que flutuam e temos aqueles que duram muito, né? A maioria dos plásticos foi feita para durar muito. E essa é uma grande coisa, uma grande característica dos plásticos e que faz com que ele seja super importante para a sociedade, de forma que não faz o menor sentido você ver plástico no mar. É uma perda de dinheiro, uma perda de energia, né? É um desperdício. Então a gente tem que também entender um pouco isso. Então esses materiais eles são persistentes no ambiente porque eles foram feitos para durar muito. E muitos deles, como o polietileno e o polipropileno, flutuam na água do mar e acabam sendo dispersos por grandes distâncias. E aí eles vão, então, se tornar um problema global, de forma que resíduos lançados aqui no Brasil podem chegar no Sudeste Asiático e vice-versa. Tá? Pode demorar, mas sim, pode chegar. Dentro dessa reflexão, a gente tem que também trazer um outro elemento que traz uma complexidade um pouquinho maior, que é o tamanho dos resíduos. Nós temos resíduos plásticos, por exemplo, gigantescos, que a gente chama de mega resíduos, até resíduos de tamanhos nanométricos, que a gente não vê e que tem potencial, inclusive, de passar nossa barreira celular, né, serem assimilados pelo corpo e serem transportados para tecidos dentro do nosso corpo ou de qualquer outro organismo. Então a gente tem aí uma situação complicada, porque os resíduos que chegam no mar, eles não necessariamente chegam pequenininhos. Alguns chegam, né, como as fibras que são usadas, né, que são liberadas na lavagem de roupas, ou os esfoliantes que são utilizados nos cremes faciais, né, eles acabam chegando pequenininhos. Eles entram no mar de uma forma pequena. Né? Mas a gente tem também esses itens que são gerados a partir da degradação dos itens que já estão no ambiente. E por isso que é muito importante a gente não deixar chegar
ou se chegar, tentar tirar o mais rápido possível, embora tirar seja muito caro, muito difícil. Tá? Então, a gente tem aqui uma reflexão em relação ao tipo do tamanho do resíduo, mas também a sua origem. Então, de forma geral, a gente tem aqueles itens chamados, né, que a gente chama aqui de microplásticos, tendo uma origem primária, quando eles são feitos pequenos, tá, como os pellets ou os esfoliantes, ou secundários, quando eles, ao serem pequenos, derivam, né, da degradação de um item maior. E isso vale para as roupas sintéticas, vale para pneu, vale para uma série de produtos que eventualmente chegam no mar. E aqui a gente tem uma informação de quanto menor, pior, porque tem duas coisas. Quanto menor, mais organismos vão ter a chance de ingerir essas partículas, né, inclusive organismos microscópicos. E, além disso, itens menores, partículas menores, demoram mais tempo para passar no tubo digestivo. E aí ficam lá, podendo causar alterações. Tá? Bom, e aí para onde esses resíduos vão? A gente tem aqui uma série de caminhos quando eles chegam no mar. Eles podem ficar na região costeira, indo de um ambiente para outro, se degradando ali com a luz do sol, com as ondas, com o calor. Né? Eles podem ser enterrados na areia da praia, podem ser desenterrados, e aí eles vão se fragmentando e vão também se deslocando para outras regiões. E aí a gente tem um fenômeno aqui muito interessante, que está representado aqui como giro oceânico, que são regiões em que esses resíduos ficam acumulados. Eu vou mostrar um slide na sequência para ilustrar isso, mas são regiões em que as correntes e os ventos fazem com que esses resíduos, assim como outros tipos de partículas, fiquem aprisionados por um tempo. Mas o interessante é que esses resíduos não ficam lá para sempre, eles tendem a ser incrustados, né? Eles ganham o que a gente chama de biofilme, daí vem as bactérias e daí vem outros organismos e muda a flutuabilidade. E esses resíduos afundam. E eles vão para a coluna da água ou vão para o fundo. De forma que a grande maioria dos resíduos hoje que está no mar, ele está no fundo, não está na superfície. E isso é importante da gente saber, porque dá para a gente ter uma ideia, vendo o que está na superfície, do tanto que tem no fundo do mar. Tá? E aí a gente tem processos que fazem com que esses resíduos que estão lá no meio do giro eventualmente venham para a costa de novo, né? Que esses resíduos eles sejam ingeridos pela biota, que eles possam estar na superfície ou no fundo, ou voltar do fundo para a superfície, enfim. A gente tem uma série de fenômenos acontecendo aqui que são importantes de serem conhecidos. Dentre os giros que eu mostrei aqui para vocês, a gente tem 5 giros, um em cada grande bacia oceânica. Aqui no Atlântico Sul a gente tem um menor, né, a princípio o que tem mais quantidade de resíduos é no Pacífico Norte, e aí a gente tem uma região que indica para a gente quanto né, a princípio torna muito visível quanto de impacto a gente está causando por vários fenômenos que levam à perda desse resíduo para o mar. Uma coisa importante da gente dizer é que esses giros são acúmulos de lixo. Eles não são ilhas. Não dá para você sair andando em cima desses acúmulos. É como se fosse uma sopa de letrinhas, tá? A gente tem aqui uma situação que às vezes é confundida com ilhas nas quais se acumula lixo, né? Então você vê ali as praias dessas ilhas cheias de lixo. Então a gente tem ilhas com lixo. No caso dos giros, não são ilhas, são acúmulos. Isso é importante da gente desmistificar, tá? Bom, e aí o que a gente tem? A gente tem estimativas alarmantes realmente em relação a essa situação. Então, um relatório de 2016, que foi infinitamente citado em várias frentes, indicou, né, aqui o relatório da Fundação Ellen MacArthur fez uma estimativa de que em 2050 haveria, em termos de peso, uma quantidade equivalente de plástico e peixes no mar. Né? A gente pode questionar um pouco aí a projeção, mas a tendência vai nesse sentido. E é importante a gente, ao entender isso, começar a se mexer. Porque esse não é o único problema. Se você olhar essa figura aqui, você vai ver que, dentre essas estimativas, a gente tem quantidades muito significativas de resíduos no ambiente. A gente está falando ali no Pacífico Norte, nesse giro do Pacífico Norte, de cerca de 79, em média, né, 1.000 toneladas de plástico flutuante, falando aí de quase 2 trilhões de pedaços flutuando no mar, em média. Né? A gente está falando de uma área que não é uma ilha, né, de acúmulo, né, de 1,6 milhões de quilômetros quadrados, que está aumentando. Né?
E a gente vê que a grande maioria dos itens que está nessa região já está se transformando em partículas pequenas, menores que 5 centímetros, tá? Ou seja, são partículas que já vão ter menos que 5 milímetros, vão ser os microplásticos, né? A definição de microplásticos são partículas menores que 5 milímetros. E aí a gente tem uma situação muito grande, porque quando chega nesse nível, né, de ser pequeno, é difícil de tirar. Já um petrecho de pesca como esse que vocês estão vendo, né, embora seja caro. Né? Só que olha o que acontece, 46% do peso que está lá no giro equivale a petrechos de pesca, especialmente rede. Ou seja, percebam que quando a gente tem esse diagnóstico, a gente começa a ter uma perspectiva gigantesca de eliminar essa fonte, porque essas redes ou são perdidas ou são abandonadas. E a gente pode ter políticas muito claras, muito objetivas para fazer com que as redes perdidas possam ser encontradas e as redes que são abandonadas deixem de ser porque tem outra finalidade. Tem uma lei, tem um incentivo fiscal, tem um benefício de você entregar uma rede e ganhar outra, enfim, tem algumas ferramentas para a gente poder fazer com que isso não aconteça. E os microplásticos, embora representem 8% da massa, representam 94% da quantidade. Ou seja, o problema é bastante significativo. E ele causa impactos dos mais variados. Eu vou falar de forma bem geral aqui para vocês, trazendo aqui a reflexão de que a gente tem algumas vias de impacto. Na biodiversidade, por exemplo, as duas principais passam pela ingestão, como essa ave, né, e esse copépodo, que ingeriram partículas, e essas partículas vão causar efeitos crônicos ou agudos. No caso de um efeito agudo, um item perfurante pode fazer com que o animal morra rapidinho. Mas normalmente os efeitos são crônicos, eles acabam durando muito tempo, né? Eles demoram para acontecer. E essa é uma judiação, porque os animais que acabam ingerindo essas partículas, eles passam a sentir que não estão com fome e passam a não se alimentar, e com isso eles deixam de crescer, eles deixam, né, de se reproduzir quanto podiam, né, na taxa em que poderiam. Enfim, você tem um efeito não só no indivíduo, mas também na população e na comunidade e no ecossistema. Né? Tem uma questão importante da gente desmistificar aqui, que é o seguinte, essa ingestão, ela vai acontecer, né? Então os animais estão com plástico, por exemplo, no tubo digestivo, mas dependendo do tamanho da partícula, esse plástico, esse microplástico também pode estar no tecido. Né? Quando uma ave marinha come um peixe, ela come o peixe inteiro. Ela come o músculo e come o tubo digestivo. Então ela está pegando tudo que está dentro do peixe e vai acabar tendo aquilo acumulado nela. Nós, humanos, normalmente nós limpamos o peixe. Então a gente vai ter contato com os microplásticos que estão basicamente no tecido, no músculo. A gente não come o tubo digestivo. Isso é diferente para mexilhões, para ostras, que são animais filtradores. Então a gente tem aí, dependendo do tipo de alimento que a gente vai consumir, um risco maior ou menor de ter contato com essas partículas. Por outro lado, as informações que nós temos até o momento indicam que essas partículas elas não acumulam e não magnificam na cadeia alimentar. Elas são lixiviadas, elas são excretadas depois de um tempo no organismo. E com isso, a gente tem um fenômeno que pode aliviar um pouco essa possibilidade de efeito no ser humano por conta da partícula. Tá? Há também reflexões que indicam que a gente acaba tendo muito mais contato com partículas plásticas de tamanho diminuto pela nossa respiração e pela comida que a gente come no nosso dia a dia por conta da decantação aí de partículas de microplásticos que estão no ar. Então, isso não é para tirar a importância da origem marinha de microplásticos para o ser humano, mas a gente também tem que entender que a gente não pode ser alarmista e tem que se basear na informação que se tem. Por outro lado, esses microplásticos no mar, eles têm uma capacidade muito grande de transmitir, de ser vetor de poluentes que sim são bioacumuladores e biomagnificadores, como os poluentes orgânicos persistentes, que têm uma grande afinidade pelos microplásticos, e quando dentro do organismo essas partículas são perdidas para as células adiposas no corpo dos animais. E com isso a gente tem um outro tipo de problema, que não é a partícula em si, tá? Mas sim o que ela deixa lá. Então, esse é um fenômeno, ingestão. Outro fenômeno muito importante é o emaranhamento. Esse caranguejo aqui foi emaranhado. Isso acontece com tartarugas, com golfinhos, né? A gente é um fenômeno bem
comum. Isso acontece com recifes de coral, né? As redes de pesca se prendem ali e causam uma série de impactos. E com isso a gente tem perda de biodiversidade e perda de recursos pesqueiros. Quando a gente está falando desse efeito para recursos pesqueiros, a gente chama de pesca fantasma, porque essa rede, esse petrecho de pesca, vai estar pescando para ninguém, né? E causa prejuízos absurdos na própria indústria pesqueira. E aí a gente tem outros tipos de efeitos. Nós temos efeitos nas embarcações, sinistros nas embarcações. Aqui temos uma linha de pesca enroscada no hélice de uma embarcação. Nós temos lixo que se prende na rede dos pescadores e faz com que eles demandem muito mais tempo para limpar essa rede, né? E essa rede fica danificada, então eles têm um gasto de tempo e de dinheiro para reparar essa rede. Nós temos aqui ferimentos que podem ser causados, inclusive, por aqueles itens que são de origem hospitalar. E temos aqui, né, uma praia cheia de lixo e que pode dissuadir a atividade turística. Em Pontal do Sul, ali no norte do Paraná, a gente fez uma estimativa na tese de doutorado do Alan Krelin, lá pelo PG-Cisco, e a gente teve ali uma estimativa de perda de receita para o município de 8,5 milhões de dólares por ano em função de uma tendência de aumento dessa quantidade de resíduos na praia, simplesmente porque os turistas deixariam de ir para lá para ir para outro lugar. Então a gente está falando de coisas importantes que vão ter consequências como essa. A gente está falando aqui de prejuízos financeiros. E essa é uma estimativa feita em 2014 pela UNEP, que girava em torno de 13 bilhões de dólares por ano, e isso certamente é uma subestimativa que está sendo revista constantemente. Tá? Então a gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando de outras coisas que são importantes também, como a saúde, o bem-estar animal, né, as atividades turísticas, enfim. Bom, e a gente chega na pergunta, aquela pergunta lá que vale bastante dinheiro, né? Como combater esse problema? E aí a gente pode trazer de forma pictórica essa reflexão, né? A gente precisa fechar as torneiras desse lixo, né? Para ele não ser perdido para o ambiente, para ele não ser perdido depois para o mar, né? A pergunta é, qual torneira a gente vai fechar? Qual a gente vai fechar primeiro? Qual torneira é mais importante? Qual perde mais? E aí, gente, a gente precisa fazer aquilo que eu falei anteriormente, que é entender o lixo, entender quais são as principais origens desse resíduo nas diferentes localidades, pois isso vai variar. Então, não tem uma solução única para o município, para o estado, para o Brasil ou para os diferentes países. A gente vai ter que conversar. E essa conversa precisa acontecer entre todos os atores. Porque, na verdade, a situação, como eu ilustrei inicialmente, ela é bastante complexa, né? A gente está falando de containers a cotonetes. Aliás, esse pode ser um nome interessante para um texto de divulgação, né? Mas, enfim, a gente está falando de um cenário ilustrado nessa figura aqui da UNEP, né, que traz aí, né, um monte de tipos diferentes de resíduos. Só que a gente tem situações como essa de baixo que ilustram para a gente que muito desse problema está associado a um cenário de marginalidade social, de degradação social, de injustiça social, que faz com que a gente tenha muitas pessoas morando em locais à margem da sociedade, nos locais que não estão sendo servidos, né, por serviços públicos, por exemplo, de coleta e destinação de resíduos. Não tem nem água, né? Então a gente tem que entender isso, entender como que isso importa para diferentes países, para diferentes regiões. E também fazer algumas reflexões, né, sobre como compartilhar, né, ou repartir essa responsabilidade. De quem é essa responsabilidade? A gente está falando do produtor da resina? Não, mas a gente fala do produtor da resina, mas não fala, considerando que essa resina vem do petróleo, basicamente, a gente não está incluindo nessa discussão a indústria que extrai o petróleo do mar. Tá, mas espera aí, daí você fez um pellet, esse pellet vira uma garrafinha que vai ser vendida no mercado. Então, espera aí, a gente tem que chamar o mercado para fazer parte dessa reflexão. Não, mas alguém vazou o refrigerante naquela garrafinha, tá? Então a gente também precisa desse outro ator. Ou seja, são vários atores que se beneficiam
dessa realidade, que é uma realidade importante, né? Por exemplo, o uso do plástico como embalagem é muito importante porque você reduz o peso das cargas, você reduz o consumo de combustível fóssil, você reduz emissões, né? Então, quando você olha de forma bastante abrangente e holística, você entende que o plástico tem muitos benefícios e a gente tem que aprender a conviver com isso e valorizar esse produto. E principalmente ter uma relação ética com ele de forma que não dá para você simplesmente pegar e jogar, né, desejando, obviamente, assim, que vá para um aterro. Mesmo mandar plástico para o aterro é perda de dinheiro, é perda de riqueza. A gente tem que pensar numa outra forma, uma forma mais não tão linear de lidar com essa questão. Então aí a gente se pergunta quem é o poluidor, quem é o responsável, né? E aí a questão que a gente coloca é a solução deve ser integrada ao longo das diversas cadeias de valor do começo ao fim. Isso vem sendo traduzido dentro dessa perspectiva de economia circular, em que você tem, na verdade, você sai da linearidade para uma circularidade, de forma que não as perdas desse sistema são minimizadas, as perdas para o ambiente em especial. E é claro que a economia circular não é uma panaceia, não é uma bala de prata que vai resolver todos esses problemas, mas é uma base conceitual que ajuda a gente a identificar onde a gente tem que agir, desde a matéria-prima, como está colocado aqui, até o fim de linha, até a destinação final. E aí temos opções de destinação final que podem levar à reciclagem ou não, né? E com isso a gente vai trazer mais racionalidade para essa questão. É claro que se a gente tem aqui nessa situação de economia circular que pode funcionar muito bem para alguns países do norte global, a gente tem uma situação das palafitas de Santos, por exemplo, né? Ou das favelas da Maré, no Rio, a gente tem aqui uma situação que dificilmente a gente consegue acoplar esse princípio de economia circular a uma realidade como essa. Ou seja, a gente pode entender que a gente precisa de soluções mais sistêmicas, né? Que, na verdade, a gente está falando de um problema, mas também está falando de um sintoma, e eu vou resgatar isso já já na hora que eu estiver finalizando. Sintoma, o lixo no mar é um sintoma, e ele talvez possa ser tratado e entendido melhor como um sintoma para a gente atacar as raízes dessa questão, que não necessariamente estão nesse círculo, né? Embora esse círculo seja um bom caminho para a gente começar a resolver. E aí tem uma questão muito importante que é o seguinte, né? A gente tem uma situação emergencial em relação ao lixo no mar. É urgente. Eu comparo com uma pessoa que está chegando no hospital tendo um ataque cardíaco. O que o médico faz para essa pessoa na hora que ela chega lá tendo um ataque cardíaco? Ele fala assim, não, volta para casa, começa a comer salada, vai fazer exercício, para de fumar, não come tanta gordura, é isso? Não, né? Ele vai pegar, vai ter uma intervenção para fazer com que essa pessoa não morra, para ela poder ter chance de mudar os seus hábitos. Com relação ao lixo no mar, a gente tem que fazer da mesma forma. A gente tem questões emergenciais, a gente precisa parar a perda desse resíduo para o ambiente. Na medida em que a gente vai também mudando outras questões que são talvez um pouco mais sistêmicas, mais demoradas, né, de longo prazo para mudar, para que a gente consiga agir agora e fazer com que essa atuação ela traga benefícios para né, sustentados para o futuro. Bom, então uma coisa que eu queria trazer para vocês é isso. A gente tem que entender o lixo no mar, né, a temática, como uma oportunidade também. Uma oportunidade para a gente dialogar com a sociedade, porque é um tema palpável, um tema concreto, né, como eu falei inicialmente. É uma oportunidade, porque quando a gente olha isso aqui, a gente está falando de ouro, né? Olha que interessante. Essa garrafinha é da Coca-Cola na Olimpíada, e esse aqui é o Museu do Amanhã, está aqui do lado, né? A Baía da Guanabara ao fundo, e a gente tem aqui esse tipo de situação, né? Por que esse tipo de resíduo está no mar? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, né? Ele não faz por conta do dinheiro que ele representa, da energia que está aqui na forma de carbono, né? E também de toda a questão negativa que essa imagem traz para toda a iniciativa privada, a cadeia de valor. Então, o que a gente tem que mudar são coisas que, na verdade, nem são tão difíceis, né? Mas que pressupõem que a gente tenha esse arranjo, esse acordo,
esse diálogo entre esses atores, para que a gente não veja isso, né? Então, é uma oportunidade. E aqui tem uma coisa muito legal, que é esse copinho de Guaravita aqui, está aqui no meio. Esse copinho de Guaravita deu para a gente uma visão de quão rápido é esse processo, quão dinâmico é esse processo. Esse copinho ele foi produzido 6 dias antes de ser coletado nesse local. 6 dias ele foi feito, né? O produto foi feito, foi envasado, fechado, teve o carimbo colocado, ele foi embalado, transportado, foi enviado, né? Colocado numa gôndola, a pessoa comprou, bebeu, jogou fora e isso acabou indo parar no mar em 6 dias. Ou seja, a entropia do sistema, né? O nível de desorganização do sistema está muito grande. E é isso que a gente tem que pensar, né? Ou seja, o lixo no mar ele pode ser entendido não só como um problema, pois assim o é, mas também como um sintoma de uma sociedade insustentável. Porque quando a gente está falando de lixo no mar, a gente também está falando de dengue, né? A gente também está falando de enchentes, a gente está falando de uma série de fenômenos que estão associados com o mesmo processo, né? A gente tem que entender, né, que isso, né, assim como a gente continua tendo um dengue no país, né, a gente vai continuar tendo lixo no mar porque, na verdade, as pessoas não estão pensando coletivamente. E medida dessa entropia do sistema socioecológico, ou seja, da sua desorganização, que indica os pontos de perda que a gente acaba tendo no ambiente. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês é um pouco essa: a gente tem que pensar de forma holística, de forma sistêmica, como a Marinês falou, usando a abordagem ecossistêmica, os processos, né, e com um referencial muito claro à frente, o referencial dos ODS, o referencial da década do oceano, o referencial, né, da Agenda 21, que ainda vale, né, para que a gente não seja derrotista e resignado e chegue e fala, tudo bem, tá bom assim, dos males o menor, né? A gente não pode fazer isso. Para a gente, nada menos do que dos mares o melhor. Tá? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês e estou à disposição para a gente conversar um pouco, se ainda restar algum tempo. Espero não ter estendido demais. Obrigado. De jeito nenhum, professor Turra. É uma palestra muito interessante, muito importante, né, trazendo dimensões bastante significativas desse grande problema que a sociedade pós-moderna tem para enfrentar, né, que é exatamente a visão do plástico e como ele chega de velocidade tão alta, né, nos oceanos. Eu tenho uma pergunta aqui, professor Turra, do Rubem Perlingeiro, né, a respeito das redes, né, de pesca. Ele fala como são classificadas as redes de pescas abandonadas no mar pelas embarcações de pesca, né, lixo terrestre. E de fato, as redes de pesca representam, né, o principal vetor da poluição plástica, como apontado naquele documentário, né, da Sea Spears, né, da Netflix. Uhum. A gente tem as redes de pesca como um resíduo gerado em atividade humana realizada no mar. Então, a origem seria marinha. Claro, você pode ter aí, né, redes de pesca que estão alijadas na praia e, eventualmente, com a ressaca vai para o mar e tal, mas é o típico item de origem em atividade marinha. Elas são perdidas basicamente de duas formas. São perdidas, não, elas acabam ficando ali no mar de duas formas. Uma é deliberadamente sendo jogadas, né? Então elas são lançadas, o pescador está com uma rede velha, ele fala, não vou levar isso embora, a rede é muito grande, ele pega e simplesmente deixa ela ali, o que é uma estupidez, porque isso vai impactar a própria atividade pesqueira dele, né? Talvez não a dele, mas de outros pescadores, então é complicado. A outra é que essa rede é perdida, e muitas redes são perdidas por conta de tempestade, estoura uma poita, ele não acha. E aí tem uma oportunidade muito grande de desenvolvimento de tecnologias para rastreamento dessas redes, né, para que o pescador que a perdeu possa encontrá-la rapidamente e não deixá-la pescando para ninguém. E com isso a gente tem aí caminhos para poder resolver esse problema. Ou seja, como que você agrega valor a uma rede velha, né, para que ela possa então não ser largada no mar. Né? Então a gente não está falando de consciência, a gente está falando de coisas práticas. Né? Então o pescador vai trazer de volta e vai vender essa rede, vai ter que dar a rede velha para comprar uma rede nova, ou então essa rede ela vai ser comprada para ser processada, né? E aí
a gente tem algumas técnicas, algumas estratégias de mercado que podem fazer com que esse resíduo, né, ele vire um produto, ele vire um material a trazer recurso para o pescador, né? E com isso ele vai acabar mudando a sua postura. É claro que muitos pescadores podem fazer isso sem ter que envolver dinheiro, né? E aí com base na consciência, mas não necessariamente isso flui dessa forma. E aí, no caso do Suspiras, aqui a gente tem esse item como item realmente importante. As redes de pesca perdidas e abandonadas, elas são um item importantíssimo. A gente tem que atacar essa origem, né, de forma consciente, de forma sistêmica, de forma sensata, tá? Mas sem deixar de lado outros, né? A gente tem no continente uma série de fontes importantes. E a gente tem que separar um pouco, isso é importante falar, a gente tem que separar um pouco as agendas. Um tempinho atrás eu vi uma reportagem de uma ONG que estava argumentando em relação ao lixo no mar, só que é uma ONG que tem um foco em bem-estar animal e um foco que tende a combater a pesca, né? Entende a pesca como algo que não deveria ser feito. Então, se usou no argumento a questão do lixo no mar, que a pesca é uma fonte importante para gerar lixo no mar, como uma forma de chegar para as pessoas e dizer assim, parem de comer peixe. Porque se você para de comer peixe, para de ter demanda, para de ter pesca, para de ter rede indo para o mar. Esse é um raciocínio parecido com o raciocínio que a gente tem em São Paulo, quando se bane canudinhos ou descartáveis de restaurantes. Nenhum canudinho, nenhum descartável de restaurante de São Paulo vai parar no mar. Não porque os rios de São Paulo correm para o interior, eles vão chegar no mar em algum lugar, mas porque os resíduos aqui de São Paulo vão parar no aterro sanitário. Então você não pode usar uma imagem de uma tartaruga nesse contexto para convencer uma pessoa que ela está fazendo uma coisa boa para o mar. Não, ela está fazendo uma coisa boa para o aterro. Isto é super importante. Mas tem que ser honesto, tem que ser claro. Fala assim, a gente está lidando com o aterro, a gente está lidando com a tartaruga, né? Ou com a biodiversidade marinha. Porque senão você está usando um nexo que não existe para poder subsidiar uma decisão que pode ter um interesse, inclusive, pirotécnico, momentâneo, que não necessariamente se sustenta. Percebe? Então tem muito boi na linha, tem muito argumento, às vezes, sendo utilizados de forma exagerada, e a gente precisa, né, organizar um pouco isso para que as pessoas possam tomar decisão de forma autônoma e bem informada. Professor Turra, o vice-presidente da FEMAR, né, o almirante Jaime, acho que também quer fazer uma pergunta, uma colocação, por favor. Ok. Bom dia, professor. Meus cumprimentos aí pela brilhante apresentação. É mais uma curiosidade, né? O senhor abordou a questão dos sigiros, né? Temos no Pacífico, no Atlântico, eles estão em águas internacionais, e, em tese, deveria haver um interesse do mundo em, pelo menos, reduzir ou eliminar algo que já existe. É fato. O senhor trabalha aí, o senhor apresentou projeções, não sei se é 2050, mantido o status quo, nós vamos ter mais plástico no mar do que peixe, né? Alguma coisa assim que foi mostrado. Existe algum movimento concreto para se reduzir algo que já existe, esse giro, essa concentração de plástico? Alguém hoje já está atuando nisso, recolher um pouco disso, reduzir isso a algo concreto? Sim. Tem vários movimentos, né? Tem o movimento da UNEP, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que se fortalece em 2011 com a declaração de Honolulu e a estratégia de Honolulu para combater o lixo no mar. Uma das ações é retirar o lixo que está no mar. Claro que a UNEP não está tirando esse lixo, mas ela indica isso como uma solução. Então, os cleanups acabam funcionando para isso, as ecobarreiras, os ecobarcos, que atuam mais na zona costeira, né? Mas, mais recentemente, né, foi desenvolvido um equipamento na Holanda, por um jovem holandês, chamado The Ocean Cleanup, que busca, de forma passiva, acumular esses resíduos que estão nos giros e concentrá-los e processá-los para que eles possam ser retirados e processados
em determinado tipo de produto, né? Então, eles estão fazendo aí a testes na Califórnia e buscando realmente entender a viabilidade dessa iniciativa. Ou seja, não é algo impossível de se fazer, mas enquanto esse lixo está lá no mar, ele está causando impacto. Então, a coisa mais sensata é fazer com que esse resíduo não chegue no mar, né, para que ele não cause impacto. E se o plástico é uma coisa tão importante e tão valiosa, né, ele não precisa chegar lá, né, e é essa torneira que a gente está precisando fechar com um pouquinho mais de clareza, né. E aí a gente está tendo agora uma discussão que se fortalece na próxima Assembleia Ambiental das Nações Unidas, que vai se realizar em fevereiro ou março de 2022, que é o início da discussão de um tratado ou de uma convenção internacional para se combater o lixo no mar. E muito do que está se dizendo está indo na linha de soluções, né, que a gente chama de upstream, do alto, né, do início da cadeia até o fim da cadeia, né, todas elas são importantes, soluções holísticas, soluções integradas, que envolvam todos os atores sociais relacionados com a temática, em especial a iniciativa privada, que tem um papel muito importante em realmente promover essa mudança, especialmente no desenho dos produtos, o design dos produtos, né, aumentando a reciclabilidade dos itens, para que a gente consiga gerar cada vez menos perda desses produtos para o mar. Muito obrigado, professor, pela resposta. Obrigado. Prazer. Tem umas perguntas aqui que eu acho também interessante, a questão muito voltada à educação ambiental. Tanto o Marco Antônio Pinheiro, tanto como o Rômulo, eles colocam a educação ambiental como imprescindível, né? Vivenciando a cultura de consumo em sustentabilidade, visualizamos um ecossistema inesgotável, né? Qual indicador deve ser priorizado para se reverter tais conceitos, né? Então, a educação ambiental ela é imprescindível. Você vê, como o Rômulo coloca assim, introdução já da educação ambiental nas escolas, não seria um início importante? Então, um pouco Sim. das suas considerações. Não, sem dúvida. E se você for ver, a temática de resíduos é uma temática que está muito presente nas escolas. Não necessariamente no contexto do lixo no mar. É curioso isso. E eu tenho trabalhado muito em escolas aqui em São Paulo, né? Mas também com educadores do Brasil inteiro. A gente está agora na 3ª edição do curso Lixo nos Mares, o Entendimento, a Solução, que é um curso para educadores. É um curso EAD gratuito de 40 horas, ministrado pela USP, mas em parceria com vários atores, né, com a Plastivida, o Fórum Setorial dos Plásticos por um Mar Limpo, a CECIRM, né, e aí a gente tem o Instituto Costa Brasilis, e a gente está aí trabalhando na formação continuada dos professores para trazer a temática do oceano e a temática do resíduo sólido, do lixo no mar, para o dia a dia da sala de aula, né, com formas talvez não tão passivas de ensino, mas com abordagens mais ativas, né, do que fazer para resolver a questão, né, de uma perspectiva de uma educação ambiental crítica. Então é isso que a gente está precisando, é fazer com que as crianças elas se entendam como agentes dessa transformação, para que a gente possa, a partir dessa reflexão da realidade local, promover a transformação do todo, né, do mundo como um todo. E aí tem uma questão ética importante, né, que a gente tem... como que você vai, né, por exemplo, qual que é a relação, né, de você olhar uma praia, tipo a Praia de São Conrado, no Rio, né, olhar aquela praia cheia de lixo, né, o Ricardo Gomes esses dias mostrou o tsunami de lixo que apareceu ali, né, isso até foi bastante repercutido, né? A gente discutir aquilo e fala, poxa vida, né, é uma praia que não tá legal para fazer turismo, né, para fazer recreação. E aí então a gente limpa a praia e fala, agora dá para limpar, né, agora dá para usar a praia. Você fala, poxa, mas da onde veio isso? Por que você tem esse resíduo ali? E aí você vai entender que esse resíduo está vindo da rocinha. Por quê? Né? Porque você tem ali uma situação social que é totalmente fora da realidade, uma situação que é totalmente que a gente tem que alterar, né? A gente tem que incluir as pessoas de todos os aspectos, tem que trazer justiça ambiental, justiça social.
E aí é uma questão assim, de como que você resolve esse problema do lixo no mar e deixa para trás toda essa situação? Como que você dá as costas para isso? Então, assim, a questão ética, e que permite com que a gente vá trabalhar nos bairros mais distantes, na periferia, né? Inclusive na cátedra agora a gente tem uma iniciativa chamada Favela Oceano, que é esse diálogo da periferia, da favela, ou mesmo como a moçada, né, que a gente está interagindo fala, né, da quebrada, né? Como que isso se relaciona com o oceano? E a ideia é muito simples. Se, na perspectiva de fonte para o mar, de source to sea, se o ambiente onde eu vivo está bem, se o rio da minha aldeia está bem, como diz o Fernando Pessoa, o Tejo vai estar bem, né? Então, se a Rocinha está bem, se a Maré está bem, se a palafita, né? Se não tem palafita, se em Santos a periferia está bem, a gente não vai ter lixo, não. Esse é o ponto. Então, quando você traz um diálogo desse tipo de situação para a periferia aqui em São Paulo, nosso objetivo não é o mar, de fato. Nosso objetivo é trabalhar aquela comunidade para que aquela comunidade esteja bem. E se ela estiver bem, o mar vai estar bem. Né? E é um ponto sensível que é fundamental a gente trazer para a gente não misturar as bolas e, e não valorizar o que realmente é importante. Eu adoro o oceano, mas a gente tem que entender que o oceano está doente porque a sociedade está doente. É muito interessante, Turra, o que você está colocando, né? Porque já tem alguns locais, né, a colocação próximo das bocas de lobo, eu acho que tem na Europa, eu vi algumas iniciativas, acho que até em Santa Catarina, em Portugal, aqui agora em Saquarema também, estamos colocando próximo das bocas de lobo imagens, desenhos de peixes, desenhos de alguns seres marinhos, né, demonstrando até para essa população, né, que tudo que drena, né, de alguma forma vai chegar no mar, né? Então eu acho que essa educação é muito importante, né? E aí eu também vou te fazer uma colocação, né, sobre essa questão das diferentes composições do lixo, né? Existe então o lixo da periferia e o lixo da sociedade, né, dos países centrais, vamos chamar assim, né, que, de certa forma, impacta de formas diferentes, ou não, aí é minha questão, esse problema do lixo no mar. Né, porque me parece, como você coloca, né, do contexto da periferia, uma situação meio sem oportunidade, né, sem condição, o que fazer, né? Enquanto o lixo da sociedade, daquele copinho, muito interessante a velocidade que você mostrou, né, do Guaraná, né, e ele rapidamente consumido chegou, né, no mar. Né? Você... Acho que entrou uma tela compartilhada aqui. Entrou sim. Acho que foi isso mesmo. Não sei quem foi. Mas, Turra, então, o que você considera esses dois tipos? Que ações a gente deveria ter de formas diferentes, né, dentro desse mesmo conceito da educação? Não, pois é, a gente tem narrativas diferentes para situações diferentes. No caso aí do copinho, do Starbucks, né, ou do McDonald's, você está falando de um público que eventualmente vai ser compelido, né, vai ser estimulado a tomar determinada atitude, muitas vezes até sem saber por quê. Vai seguindo, é o efeito manada, né? Ele vai seguindo, por exemplo, o que um influenciador fez, um ator, uma atriz, né? Uma pessoa que ele gosta disse que faça isso. E a pessoa acaba fazendo isso e não sabe muito bem por que está fazendo. Né? E às vezes a gente tem problemas em relação a isso, porque você pode estar trocando uma coisa boa por uma coisa que não é tão boa. E aí que a gente tem que pensar sistemicamente. Por exemplo, a gente tem um negócio chamado análise do ciclo de vida. Então, os produtos, eles têm um custo ambiental. Tem um custo fazer um copinho de plástico, um copinho de vidro, tem um custo manter um copinho de plástico, manter um copinho de vidro. Ainda mais se um copinho de plástico que foi feito para ser descartável, ele não for usado de forma descartável. Você não precisa descartar. Assim como uma sacolinha plástica, você não precisa descartar.
né? E aí que a gente tem que ver e ponderar, né? Quando você fala de trocar uma sacolinha plástica por uma sacolinha de algodão, você tem que lembrar que algodão vem lá, né, produzido no Centro-Oeste, tem desmatado, você tem fertilizante, tem agrotóxico, isso vai contaminar lençol freático, tarará, tem uma série de coisas, né? E a gente tem que ponderar isso. Então, qual é a melhor solução? Eu não estou falando aqui para ir para uma ou para outra, mas a gente tem que ter essa informação para tomar decisão de forma autônoma e não ser necessariamente compelido, né, a fazer alguma coisa por um tipo de argumento ou por outro tipo de argumento. Então, isso é muito importante da gente trazer autonomia para a tomada de decisão. E no caso dessas situações de áreas de mais baixa renda ou países de mais baixa renda, a gente tem isso dentro de São Paulo, por exemplo, ou no mundo, né, essas polaridades. E aí você tem, nessas regiões mais pobres, um perfil de resíduo diferente, porque tem um perfil de consumo diferente, né? Normalmente, as regiões muito pobres produzem pouco resíduo sólido porque não tem um poder aquisitivo para fazer essa compra, né? Isso é mostrado com dados do Banco Mundial. Os países muito pobres geram menos lixo, né? Já os países de renda média, eles vão gerar mais, porque eles acabam consumindo muito, seguindo os padrões dos países desenvolvidos, mas com fragilidades na gestão. E com isso você tem a perda do resíduo para o ambiente. Então, aí, nesse caso, no caso das regiões mais pobres, você vai ter que trabalhar de outras formas. Uma forma que eu conheço, já tem exemplos aqui no Brasil, é o Plastic Bank, o Banco do Plástico. É uma forma de incentivar, traduzir o resíduo plástico em dinheiro para ser usado na comunidade via criptomoeda. E com isso as pessoas acabam não deixando que esse produto vá para o ambiente, levam para uma cooperativa de reciclagem, que paga um valor até um pouco mais elevado por esse produto, que acaba subsidiando o comércio local. E isso traz vários benefícios, né? Então, é um tipo de arranjo que pode ajudar a derivar esse caminho que hoje tem para o mar, né, para outros fins. Então, só para nós finalizarmos, teve uma questão interessante, né, do próprio Floriano, que tem a ver com o que nós estamos colocando, né, a sua colocação a respeito dessa diferença, a questão da logística reversa. Pode ser uma ferramenta para reduzir o impacto ambiental nos oceanos e nos mares? Sim, a logística reversa está ligada à ideia da economia circular, né? E no Brasil, a gente tem a lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas no caso das embalagens, ela ainda não foi implementada na sua totalidade. Então, a gente tem ainda um passinho para dar. É fundamental que, no caso das embalagens que não são só plásticas, né, você tem outros tipos de embalagem, mas no caso das plásticas é fundamental que isso ocorra logo. É entender como que essa responsabilidade compartilhada vai fazer com que esses produtos possam voltar, né? E não é necessariamente ser retorno, como pode ser uma garrafa, né? Mas como que ele pode voltar a ser um produto novamente. E nos casos em que não pode ser, como que a gente vai dar um fim, né, uma destinação final para isso? Tem várias saídas tecnológicas que também não são panaceias, elas têm que ser usadas em situações muito específicas, né, quando não há alternativa, né? Por exemplo, agora acabou de sair um estudo falando da capacidade de algumas bactérias transformarem o plástico em proteína, né, em um material comestível, né? Tem aí técnicas de gaseificação e pirólise que transformam o plástico em óleo, energia, gás, hidrogênio, que pode ser utilizado como fonte de energia. O grande problema é você fazer isso sem tomar conta de tudo que você está produzindo, do que você está extraindo da natureza, o que isso significa em termos de emissão de gases do efeito estufa, né? E aí a gente tem que jogar junto, né? Colocar junto várias agendas para ter um futuro que seja equilibrado, né? Nós temos aí vários tipos de plástico que estão sendo feitos de origem vegetal, não necessariamente mais de matriz fóssil, em especial o polietileno. Então, tem caminhos para você fazer isso, para continuar tendo um produto que é útil para a sociedade, sem necessariamente extrair combustível fóssil, sem necessariamente aumentar a emissão e sem necessariamente esse resíduo estar indo para o mar. Esse é o melhor para isso. A gente tem que achar uma fórmula, que é aquela que vai ser desenhada internacionalmente, a princípio, com a participação de todos os países nesse acordo que vai ser construído a partir de 2022. Obrigado, professor Turra.
né? Uma excelente palestra. Gostaria muito de agradecer a todos aqui presentes. O professor Turra nos abrilhantou com essa palestra. E aproveito também para a audiência informar que as perguntas que não foram respondidas depois serão encaminhadas, né, ao professor Turra para posteriormente poder dar as respostas em função do nosso tempo. Eu, mais uma vez, agradeço, Turra, a sua participação e vou chamar o Sérgio. professor. Nada, Turra.